Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje pessoal, vim aqui compartilhar com vocês e comentar um pouco aqui a respeito de algumas variedades, pessoal. Variedades essas que às vezes a gente com a vontade de ter um fruto assim, tá colhendo um fruto rapidamente, e às vezes a gente não quer esperar a maturação legal deste cradoide, porque algumas variedades, pessoal, que eu tenho percebido aqui, a branca comum não acontece isso, nem a golden, muitas outras variedades aqui não acontece, mas eu percebi aqui que essa variedade aqui, por nome de Sim Espinas, que é uma variedade que ela não tem espinhos muitos grandes aqui no cradoide. Os espinhos dela são miudinhos, quase que não dá para perceber, você passando a mão aqui, ó. Então pessoal, essa variedade aqui foi plantada aqui, não tem nem um ano, e ela, pessoal, percebi que o seu crescimento é bem vigoroso, ela dá bastante galhos. Mas pessoal, pude perceber aqui que nessa primeira frutificação ela não tem muita massa no corpo do seu cradoide. Como você pode ver, ela é bem fininha, e por si só eu deixei esse fruto vingar, né? Querendo ver o fruto. Aqui está o fruto. Tá meio ruído aí porque as abelhas da Arapuá atacaram aqui, mas está em estado de maturação. Inclusive tem dois frutos, como vocês podem observar. Mas pessoal, a questão aqui é que muitas vezes a gente na vontade, né, de querer ter o fruto logo, e deixa essa pitaia aqui vingar o fruto. O correto seria não deixar esse botão floral, quando aparecer, arrancar ele, deixar aí mais pro segundo ano, que aí a planta vai estar mais adulta, porque como vocês podem ver, ó, o fruto aqui no galho, esse galho aqui onde se encontra ela, tá até um pouquinho ainda com bastante massa. Agora já os laterais aqui, ó, sugou bastante energia, pessoal, ó, tá fino, tá bem fino, e a planta aqui, o fruto, ele sugou energia totalmente aí do cradoide. Esse cradoide aqui mesmo, onde tá com essa fruta aqui, ó, tá toda murcha, praticamente. Até pessoal, essa pitaia aqui se recuperar, praticamente ela está perdida. O correto aqui seria, quando tirar esse fruto, já tá tirando esses galhos aqui e descartando ele, porque ele vai custar se recuperar. Tá igual um papel, fino. Então pessoal, vim dar essa dica para vocês aí, que algumas variedades acontece isso, né pessoal. Essa branca comum aqui também, isso aqui é uma branca comum, uma planta nova, só cresceu um galho aqui, ela veio um galho lá de baixo direto e deu dois frutos aqui na ponta. Eu até cheguei a colher, não deu muito grande, mesmo eu tendo feito a polinização cruzada, não deu fruto grande, e ela sugou bastante energia da planta, ó. Como vocês podem ver, ó. Esse cradoide aqui, ó, já está praticamente comprometido, porque se eu for esperar ele recuperar aí, vai demorar muito tempo até ele conseguir chegar numa maturação de ficar assim, ó, com esse aspecto aqui. Posso citar para vocês também, pessoal, alguns exemplos que eu tive aqui no início de 2019. Comecei essa espaldeira aqui, ó, como vocês podem observar, está aqui no morro. Ela está bem queimada assim, pessoal, devido ao sol. Aqui o sol é escaldante, chega na casa de 40 graus, sensação térmica aí alta. Então pessoal, tem queimado bastante com esse sol aí. E essas espaldeiras aqui também tá meio abandonada, pessoal, que como vocês sabem, vocês inscritos aí, que aqui é um morro, né? Então eu já não tô mais cuidando direito dessas plantas aqui não, tô deixando por conta da natureza. Apesar que aqui no morro aqui tem essa golden, uma variedade que resiste bem ao sol, como vocês podem ver, não tem feito irrigação aqui e ela está bem verdinha, algumas partes amarelas, mas em vista da espaldeira de cá, tá bem amarela ali, ó. E aqui ela se encontra os cradoides verdes. Então pessoal, eu tenho usado essa matéria morta aí, né, que eu sempre uso aí, que mantém a umidade. Talvez devido a essa umidade, essa planta tá bonita aqui em cima. Tem até algumas frutificações aqui, ó, como vocês podem ver, ó. Bastante frutos.
Então, pessoal, aí é o que eu venho dar o exemplo para vocês aqui, falando dessa espaldeira minha aqui em cima. E logo assim, pessoal, quando eu plantei ela em 2019, no primeiro ano, pessoal, as plantas ficaram lindas, maravilhosas, tudo verdinho, mais uma coisa linda de se ver. Mas, pessoal, percebi que na primeira frutificação, essas frutas, elas começaram a sugar muita energia da planta. E aí, pessoal, as plantas elas ficaram todas murchas, elas ficaram com aspecto sem vida. E, pessoal, aí veio o sol, queimou bastante, derreteu bastante cladóide, como essa aqui, ó. Ficou assim, pessoal. Planta nova, que eu plantei aqui também recente, ó. Não tem um ano, ó como é que ela tá murcha. Aí, pessoal, eu venho dar a dica para vocês que no primeiro ano, quando vocês fizerem um plantio comercial, tá deixando essas plantas aí lá pro segundo ano produzir legal, porque o primeiro ano geralmente, o que eu percebi aqui, e mesmo eu fazendo irrigação, que eu botava aqui uma caixa d'água aqui em cima, ligava a bomba lá embaixo no meu lago e trazia essa água para cá, fazia irrigação constante, era o tempo todo irrigação, adubação, fiz o que eu pude aqui em cima, mas eu pude perceber que aqui em cima não tive muito êxito. Fiz correção de solo e tudo mais. Aí, pessoal, as plantas aqui, elas foram degredindo, foram caindo de produção. Aí eu abandonei essa área aqui. Mas que eu venho falar para vocês é essa dica aí, que no primeiro ano que vocês fizerem o plantio, colher alguns frutos, né? Porque a gente quer ver sempre um fruto assim, quer saborear um fruto assim da pitaia, que é maravilhoso. Deixar realmente para o segundo ano a produção, de segundo ano para frente, porque ela suga muita energia da planta. E logo assim que passa o segundo ano, pessoal, eu já percebi que as plantas elas começaram a ficar mais adultas, né? Com certeza. E elas, com o cladóide bem maduro, elas começaram a produzir por si só. Aí, mesmo aqui em cima do morro, sem irrigação, elas estão produzindo, porque ela já se encontra adulta, já está com aquela energia para segurar os frutos. E já a planta nova já não tem esse vigor. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo aí, peço que dê um joinha aí para ajudar o canal. Você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Tem muitos vídeos legais aí falando sobre pitaias. Essas dicas aí que eu venho dar para vocês. Valeu, pessoal.